Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito. Hoje falando sobre a regulamentação do trabalho doméstico e das diaristas. Bem, de fato, que direitos as diaristas têm, os empregados domésticos têm? O diarista, já que ele não é empregado, ele não tem nenhum direito previsto na legislação trabalhista. O direito que ele tem é de receber ao final da jornada dele. Interessante esse projeto que está no Congresso, ele estabelece exatamente isso, que ele tem de receber ao final do trabalho. Mas ele estabelece também 8 horas de trabalho. E aqui eu vejo uma dificuldade no projeto de lei, porque ele estabelece que ele tem que trabalhar 8 horas. E se por acaso a jornada ultrapassar, terá direito à hora extra? Não pode, porque isso é direito de empregado. Então, do meu ponto de vista, não deveria estabelecer jornada, porque jornada é para quem é empregado. Mas o projeto estabelece assim, 8 horas de trabalho. Outra coisa que ele estabelece, eu achei interessante, é a linguagem. Ele fala em contratante. A pessoa que vai contratar é contratante. Eles tiveram cuidado nesse termo, para não estabelecer vínculo. E diz também que não tem vínculo empregatício. A única coisa que eu vejo assim, que está incompatível, é estabelecer jornada. Porque o trabalhador autônomo, ele não tem jornada. A jornada é ele quem faz. Ele quem faz, junto com quem vai contratá-lo. Estabelecimento de jornada para quem é empregado. Então, do meu ponto de vista, há uma incompatibilidade nesse aspecto, que pode ser alterado ou não, ou pode ser mantido. Mas é como eu digo, tem estabelecido que é para trabalhar 8 horas. Se trabalhar 10, vai ter direito a mais? Então, é uma coisa que deve ser estudada. Então, assim, a diarista ela não tem esses direitos que, por exemplo, o empregado doméstico tem, é isso? Bom, as diaristas, de fato, não têm os direitos que as empregadas domésticas usufruem pela legislação. Como, por exemplo, o aviso prévio. Né? O empregado doméstico, ao ser demitido, o empregador tem que avisar ou pagar de forma indenizada o aviso prévio. Tem direito a férias. Empregada doméstica tem direito a férias. O empregado doméstico tem direito a 13º salário. O empregado doméstico tem direito a uma folga semanal remunerada. Tem direito, opcionalmente, por conta digamos assim, de uma liberalidade do empregador, ao fundo de garantia do tempo de serviço e ainda ao seguro-desemprego, empregado doméstico. Já o trabalhador autônomo, que é a qualificação do diarista, não tem nenhum desses direitos. O direito é somente executar o trabalho e receber a contraprestação, em termos de dinheiro, né, pelo trabalho executado. Agora, o diarista, como autônomo, ele pode, se quiser, pagar o INSS dele? Na qualidade de autônomo, sim. Na qualidade de autônomo, sim. Se esse projeto de lei vier a realmente valer, aí não. Aí o empregador vai ter que anotar a carteira, né, desse trabalhador e recolher a parte dele do INSS, né, a parte do empregador, e o empregado recolhe o percentual referente ao salário dele. Né? Existe uma lei realmente, de fato, que regulamenta esse trabalho do empregado doméstico, não é isso? A lei específica do empregado doméstico é de 1972. Mas, além dessa lei, tem a Constituição de 88, que também estabelece outros direitos que não estavam previstos nessa lei. E, em 2006, essa lei sofreu uma alteração para estabelecer mais direitos. Por exemplo, o empregado doméstico ele não tinha direito a folgar nos feriados. A partir de 2006, ele já tem. E por que ele não tinha direito? Porque a lei que fala dos feriados, que é a mesma lei que estabelece o repouso remunerado, em 1949, e ela dizia que aquela lei não se aplicava aos empregados domésticos. Quer dizer, ela não teria direito a folgar nos feriados. Ela só teria direito, e aí, pela Constituição, era ter uma folga a cada semana, que preferencialmente seria aos domingos. Mas aí, como esse artigo foi revogado, esse artigo da Lei 609, ela foi revogada, então o empregado doméstico agora tem direito, além do domingo, o feriado. Se trabalhar no feriado, tem, como todo trabalhador, o direito a receber em dobro. Além disso, ela tem direito a salário de maternidade, que já é uma conquista, a estabilidade no emprego. Ela também tem direito ao vale transporte e, opcional, o FGTS e o seguro-desemprego. Mas aqui já há uma diferença com relação ao tempo para o empregado doméstico. Por exemplo, o trabalhador normal,
ele trabalha 6 meses e tem direito a receber 3 parcelas. Para que o empregado doméstico tenha direito a receber 3 parcelas, ele tem que trabalhar 15 meses. É uma diferença, assim, bem expressiva, né? De diferença entre os dois. Mas, como está havendo uma evolução do trabalho dos empregados domésticos e da legislação, há uma proposta de emenda constitucional para revogar o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, que é o parágrafo que estabelece os direitos dos empregados domésticos. Porque o artigo 7º ele estabelece o direito de todos os empregados brasileiros, salário mínimo, vários direitos. E no parágrafo único desse artigo 7º, ele diz que se aplica aos domésticos direitos tais. Então, ele restringe. Só são 9 direitos para os empregados domésticos previstos no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, como aviso prévio e outros direitos, férias, 13º, repouso semanal remunerado, esses direitos. Então, veio a proposta de emenda para revogar esse parágrafo único. Ela não estabelece nenhum direito, não cria nenhum direito para o empregado doméstico. Ele apenas coloca direitos que já existem para os empregados domésticos. Não está criando nenhum direito. Está apenas revogando esse parágrafo e todos os direitos passarem a ser também para os empregados domésticos. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.